Bom, gente, hoje vamos concluirmos o nosso estudo, sobre as 4 teorias do arrebatamento da igreja, Se vai se dar no início da grande tribulação ou após a grande tribulação. Então nós vamos hoje, concluímos aqui o nosso estudo aqui dessas 4 teorias, que está sendo narrado aqui nos estudos da teologia e os teólogos que têm essas teorias. E nós vamos ficar com a mais próxima do que a Bíblia nos ensina, nos enfatiza. Realmente aqui está mais próxima aí do arrebatamento e se realmente vai se dar esse evento no início ou no final da grande tribulação, ok? E o arrebatamento de hoje está escrito o seguinte: arrebatamento pós-tribulacional. Então veja só, a grande tribulação, já falei nos vídeos anteriores, que ela se dará em 7 anos, ok? São 7 anos da grande tribulação, é o período, que está também registrado lá no capítulo 9 de Daniel e nos livros do Novo Testamento, certo? Então veja bem, esta teoria diz que o arrebatamento só acontecerá ao término da grande tribulação. Por isso que a teoria diz que após a grande tribulação o arrebatamento se dará. É o que nós estamos estudando hoje. Então, veja bem, logo após a igreja será arrebatada. Quer dizer, no período em que concluirmos 7 anos da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Isso é o que diz essa teoria. A teoria do arrebatamento pós-tribulacional, certo? Vejamos só, então, ele aqui nos diz que após cumprir-se os 7 anos da grande tribulação, a grande tribulação todo mundo já sabe o que vai se dar, e depois eu irei falar sobre ela, vou fazer um vídeo sobre o período, o que vai acontecer dentro daquele período, dos 7 anos, certo? E nós estamos estudando sobre a questão aqui, se o arrebatamento vai se dar da igreja antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, que é o que estamos aprendendo aqui nesse estudo aqui escatológico do Apocalipse, certo? Tudo que eu estou falando aqui, eu confirmo dentro dos textos bíblicos, das escrituras sagradas. Estou falando nada de mim, até porque eu não tenho nada de mim mesmo. Falo o que está na Bíblia, o que aprendi dentro das escrituras sagradas, ok? Então vejamos só. Então essa teoria diz que logo após cumprir-se os 7 anos, a igreja será arrebatada. Quando Jesus vier para salvar a nação de Israel. Então veja bem, subirá aos céus para encontrar com ele. Quer dizer, o povo de Deus, no arrebatamento, subirá aos céus para se encontrar
com Jesus. Isso vai se dar justamente no arrebatamento da igreja. Em seguida, descerá à terra novamente, após o arrebatamento, isso é a teoria, novamente, de acordo com esta versão, é uma versão, né, do texto que estou lendo aqui, a igreja passará por todas as aflições da grande tribulação e só então será arrebatada. Então, de acordo com essa versão dessa teoria que estamos aqui aprendendo, essa quarta teoria, quarto tópico, são 4 fases que estamos estudando aqui, então diz que a igreja só vai ser arrebatada após os 7 anos da grande tribulação. Não é afirmado. E a Bíblia também não afirma isso. Isso é uma teoria, um estudo teológico dentro do que a escatologia do Apocalipse está nos falando sobre a questão do arrebatamento, certo? Mas vejamos só, dentro dessas 4 teorias, certo? A mais provável que possa acontecer o evento é justamente a segunda, o arrebatamento pré-tribulacional. Quer dizer, o arrebatamento antes da grande tribulação. Porque se acontecer justamente pós a grande tribulação, a igreja passará por esse período tenebroso, que eu acredito, né, que o Senhor não virá após a grande tribulação. Porque senão a igreja ia passar ou vai passar por uma situação tremenda, que já hoje já é perseguida, todo mundo sabe, né? Que já é perseguida hoje. Mas eu acredito, né? E essa é o meu entendimento de que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu quero ler também no segundo aqui, porque é importante. O segundo tópico, que já gravei isso e já ensinei, já falei nos vídeos anteriores a esse, sobre o arrebatamento pré-tribulacional, que diz o seguinte, eu vou ler novamente aqui, que diz assim: esta teoria diz que o arrebatamento acontecerá antes do início do período de 7 anos da grande tribulação, que é o que eu acredito, e eu fico com essa teoria aqui, ok? Mas eu quero concluirmos o que está realmente escrito em Mateus, no capítulo 24, é importante a gente ler, para a gente entender, certo? Que realmente vai acontecer, o que está escrito nas escrituras, que é o que eu acredito, não é? Mateus 24, versículo 14 em diante, né? Diz o seguinte, olha, eu vou ler o primeiro do primeiro versículo, que é importante, e depois passo para o versículo de número 14, né? Que diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para ir lhe mostrarem a estrutura do templo. Foi no sermão profético de Jesus e falando sobre as dores que ia acontecer no período
no período da grande tribulação. Seria no início ou seria dentro do período em que a igreja poderia ser arrebatada. O versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Foi o que Jesus falou sobre isso, né? Sobre isso. Quando se cumprisse toda a pregação e todas as pessoas que ouvissem o evangelho, aí viria o fim. Mas eu quero deixar também mais o versículo 21 do mesmo capítulo 24 de Mateus, que diz assim: porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então vai haver um período muito difícil, né? Período de aflição, ok? Que essa aflição ela vai se dar a partir do momento do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, aquele cristão, aquela pessoa que está pilotando um avião, ele vai ser arrebatado, resgatado. O avião vai ficar sem piloto. Aquele maquinista que está pilotando ali o trem vai ser arrebatado. O trem vai ficar desgovernado. Aquele condutor que está dentro do ônibus, dirigindo, certo? Ali, que é um servo do Deus Altíssimo, vai ser arrebatado. Aquele que estiver em cima do telhado também, um vai ser arrebatado e o outro que está embaixo pode ficar. Então é assim. Então vai haver o quê? Aflição sobre toda a terra no arrebatamento. Após esse arrebatamento, aí vai acontecer o período aí do início da grande tribulação, que se dará em 3 anos e meio, com a falsa paz, que já falei nos vídeos anteriores aqui, e então sendo governado todas as nações por um homem, né, com poderes políticos e poderes também jurídicos para governar as nações. Cumprindo-se o período de 3 anos e meio, né, aí esse homem que vem trazendo a falsa paz, ele vai governar os últimos 3 anos aí, com mão de ferro aí, pesada mesmo aí, e quem ficar vai passar por esse processo aí, né, de sofrimento aí, e ser mais perseguido ainda. Não foi no arrebatamento, ficou, vai ser mais perseguido, mas ainda tem uma chance de ser um salvo, e aí tem que passar pelo período aí da aflição e do grande sofrimento que vai vir aí no período da grande tribulação. Bom, hoje concluímos aqui esse vídeo aqui. Eu peço a você que está nos ouvindo que você possa acompanhar todos os vídeos, escute direitinho do início ao fim, conclua o seu estudo aí para você aprender mais a palavra do Senhor. E quem não é inscrito, se inscreva para que possamos crescer o nosso canal e alcançarmos mais pessoas aí para ouvir a palavra de Deus, porque o povo, as nações e as pessoas precisam muito da palavra de Deus, precisa da preparação, porque vem aí uma eternidade para cada um. Todo ser vivente que veio aqui ao mundo, que está no mundo, certo? Ele vai passar dessa vida para outra. Vem uma eternidade para ele. E a eternidade para ele tem que estar segura em Jesus, certo? Deus abençoe. Um abraço e continue aí ouvindo aí e aprendendo aí os nossos vídeos. Deus abençoe em nome de Jesus.